Oba nos bastidores! Será que mais uma vez o Vitória será enganado por este empresário chamado André Curi? Quantas vezes mais, Vitória? Vamos falar da situação do David. Novas apurações. Vamos falar de Marinho. Apurei ontem sobre Marinho. Será que temos aí uma reviravolta no caso Marinho? Será que o Marinho está fechado com o Vitória? Já já você vai saber. Clubes da Arábia Saudita estão de olho em jogador do Vitória. Vitória faz consulta por centroavante chileno. Meus amigos, são as notícias aí de bastidores, mercado da bola rubro-negro. Falaremos também da situação caótica, preocupante desse time que disputa o Campeonato Baiano, treinado pelo Rodrigo Chagas. Meus amigos, mas antes agradecer você, porque batemos a meta aí de 70 mil inscritos. Próxima meta de 2026 é tentar chegar a pelo menos 90 mil inscritos esse ano aqui no canal Resenha do Leão. Desejar a você uma grande semana, um bom dia. Estamos começando mais um programa Café com Leão desta segunda-feira, recheado de notícias. Para quem chegou agora e não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes e aqui você fica sabendo de tudo do Esporte Clube Vitória. Aqui você não perde nada, pode ter certeza. Valeu, gente? Vamos lá, vamos falar primeiro da situação do Rodrigo Chagas e desse time que disputa o Campeonato Baiano. Pois é, meus amigos, Vitória está em sexto lugar, com 3 pontos, 0 vitórias, apenas 1 gol marcado. Você escolhe no dedo aí alguns jogadores que têm perspectiva. A maioria não tem condições nenhuma de mudar esse quadro, esse cenário que está aí. Marcos, tenha paciência, o campeonato está rolando. Todos os clubes do interior que são horríveis, desculpe falar clubes do interior, mas o nível técnico é muito ruim e o Vitória não consegue. Eu até elogiei a postura ontem no início do jogo. Acho que o time fez uma pressão, pelo menos deu uma sufocada ali no Porto, mas depois o Rodrigo Chagas foi muito mal, recuou o time demais com a expulsão do Pablo, trouxe o Porto para cima, o Vitória acabou tomando um gol de empate, e se o Porto quisesse apertar mais, o Porto virava o jogo. Só que o Rodrigo acabou acordando, dando uma lição nele mesmo, colocou o time para frente de novo, o Vitória conseguiu equilibrar as ações. Então, a gente não vê nem pequenos sinais, lampejos, que esse time pode melhorar, pode evoluir. Sexto colocado, 3 pontos, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Você vai continuar insistindo com algo que você não vê perspectiva? Eu acho complicado. Campeonato é tiro curto, é 9 jogos, já foram 3, faltam 6. Uma derrota quarta-feira, praticamente, pode colocar o Vitória dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano e o Vitória ficar na situação dificílima com relação à classificação. Confesso para você que eu não tenho desejo nenhum por classificação de Campeonato Baiano. Agora, você brigar contra o rebaixamento do Campeonato Baiano, isso eu não posso admitir. Pelo amor de Deus. Eu sei que o Campeonato Baiano foi usado para testar, avaliar alguns jogadores, deixar a equipe principal treinando à parte, se preparando para o Campeonato Brasileiro, não queimar etapas da preparação física e técnica, ok, mas você brigar para ser rebaixado, aí a diretoria vai ter que tomar atitudes para que isso não aconteça. O próprio Djalma ontem, em entrevista lá para o Canto Rubro Negro, falou que existe essa possibilidade, que isso será definido agora no início da semana para ver se o Jair Ventura, junto com a equipe principal,
já entra em campo quarta-feira contra a equipe da Juazeirense. O próprio Rodrigo Chagas deixou isso no ar, em aberto, essa possibilidade do time principal também já começar a partir de quarta-feira. Eu acho que tem que colocar. Independente da situação no Campeonato Baiano, a equipe também principal precisa pegar a minutagem. Vitória vai ter 3 jogos em casa, tem que aproveitar esse momento sem viagens para fazer alguns testes, começar a dar ritmo para alguns atletas. Domingo já tem Bavi, é força máxima também, é teste antes da estreia do Brasileirão contra a equipe do Remo, e eu acho que é por aí. Não dá para você insistir em algo que você não vê perspectiva, gente. Desculpe. Me perdoe. Já estava na hora desse time pelo menos mostrar pequenos sinais que seja. Você conta nos dedos aí jogadores que você pode aproveitar. Porque a maioria, me perdoe, tem que pegar a pista. Vitória não pode ter 50 jogadores no elenco, não. Isso não existe, é surreal isso aí. Vitória tem que ter 35 jogadores no elenco. Então muitos aí, Vitória tem que chamar para conversar, para rescindir, para emprestar, para fazer alguma coisa. Muito difícil a situação do Vitória no Campeonato Baiano. Não esperava chegar a esse ponto em 3 rodadas. O time não conseguir sequer uma vitória nesse fraquíssimo Campeonato Baiano contra adversários de um nível técnico horroroso. Horroroso. Não bastasse a situação dos gramados aí pelo Baiano, pelo estado da Bahia. Gramados horríveis. Meu Deus do céu. Olha, sinceramente, eu sei que o Campeonato Baiano é bom para clubes do interior. Eles precisam jogar, é a única possibilidade deles aparecerem. Mas, meu irmão, ou você faz algo bacaninha, ou, pelo amor de Deus, o gramado daquele de ontem lá de Porto Seguro, que dali não existe, que é um pasto. Aquilo ali é um gramado nível Série D. E olhe lá. Não dá para admitir futebol moderno, 2026. Gente, você pega aqui, tem comunidade em Salvador. Tem vários bairros aqui em Salvador que você vê 2, 3 campos sintéticos de qualidade. Será que a prefeitura de Porto Seguro não tem condições de botar um sintético de qualidade, pelo menos para a bola rolar certinha? Fica uma porcaria de um gramado de grama horroroso, velho. Ah, Marcos, o Barradão também tá uma merda. Pera aí, gente. O gramado do Barradão é lisinho, é retinho. Tá com problema de cor, de coloração. Não misture as coisas. Tem condições não, pô. Aquilo ali, você bota o jogador ali, lesiona. Dá não, velho. Sinceramente, me perdoe falar de forma escancarada assim, mas é minha opinião. Vamos mudar aqui de assunto para falar de mercado da bola, de 4 situações envolvendo Vitória, para você entender, tá, gente? Primeiramente, falar aqui dessa notícia do jornal mexicano Soy Fútbol. Segundo eles, o Vitória fez uma consulta pelo centroavante, joga de 9, joga de segundo atacante, o Victor Dávila, jogador chileno, joga no América do México, tem 28 anos, na temporada tem 15 jogos e 1 gol. O jogador já atuou pelo Pachuca e também pelo CSKA. Segundo o jornal, o clube do México vê com bons olhos uma possível transferência desse jogador para enxugar, reduzir a folha salarial. Confesso que eu não conheço. Deve ser mais um dos atletas aí que são garimpados, que são procurados pelo setor de análise e mercado do Vitória. Tá certo, gente? Então é isso aí. Segundo o jornal mexicano, Vitória fez consultas por esse atleta. Valeu? Vamos falar aqui de outro jogador que pode deixar o Vitória. Segundo César Luiz Merlo, jornalista aí do mercado da bola sul-americano, clubes da Arábia Saudita teriam interesse no centroavante Renzo Lopes, do Vitória. Pois é, jogador tem contrato com o Vitória até junho, agora de 2026, e não sei se o Vitória faria força para que ele fique. Acho que não, acho que o Vitória
poderia liberar, caso realmente tiver essa investida de clubes da Arábia pelo Renzo Lopes. Caso ele saia, ou mesmo não saindo, eu penso que o Vitória precisa de um camisa 9 de um patamar melhor do que o Renzo Lopes. Mesmo que ele fique, eu acho que o Vitória precisa desse camisa 9, até com características diferentes do que o Kaiser. Eu acho que hoje é indiscutível o Kaiser titular, mas o Kaiser tem características diferentes, por exemplo, de um Alejandro da vida, que é aquele cara centravantão, de área, brigador, sabe? Tem porte físico, tem altura para brigar com os zagueiros, coisa que o Kaiser não tem e o Renzo não consegue atender a expectativa do torcedor. Então acho que é por aí, ok? Antes de falar de Marinho, eu quero falar de David, rapaz, porque ontem, por volta já de 11 horas da noite, aproximadamente, o portal @avascaínos, que é um portal de jornalistas, segundo eles, apuraram com o próprio André Cury, empresário de David, e segundo André Cury, o jogador deve permanecer no Vasco. Bom, primeiramente, ontem, quando o Vene trouxe a informação que o David seria titular, eu já fiquei com o pé atrás, achei a situação muito estranha. É muito complicado, gente. O jogador tá praticamente acertado contra o clube e de repente ser titular da tua equipe. É estranho, sei que isso aconteceu com o Lucas Halter no ano passado, mas não é uma situação, não é ético, né, digamos assim. Porque se o jogador tá palavrado, tá fechado, faltaria, obviamente, exames médicos, assinatura de contrato. Você, por ética, vai falar, não, você não vai jogar, velho, você tá negociado. E o jogador é titular. E hoje aparece a informação que o André Cury está dizendo que o jogador vai permanecer no Vasco. Então, Vitória melou. David e Vitória melou. Dificilmente isso aí será contornado. Dificilmente. A gente vai ficar na expectativa. Muitos torcedores estão dando graças a Deus. Eu vi vários torcedores dizendo aleluia, glória a Deus, por David não vir para o Vitória. Eu também não era a favor dessa contratação, mas nunca neguei que o David é um jogador que só jogou Série A na vida dele. Então não seria qualquer atleta, apesar das críticas, apesar do ranço que a torcida tem com ele desde 2016, 2017, mas era um jogador de Série A que o Vitória estaria trazendo a custo zero, né? Seria um contrato de 3 anos, mas pelo que tudo indica, melou. Com relação a André Cury, não é a primeira vez. Vou te dar aqui um exemplo rápido. Volante Ronaldo, acertado com Vitória, minutas trocadas. No outro dia o jogador estava na equipe do Internacional. Ronaldo é jogador de André Cury. André Cury é empresário de David desde a época que ele saiu do Vitória, que também forçou a saída para o Cruzeiro na época. E até hoje o Cruzeiro não pagou a Vitória. Então é um caso, esse André Cury tem que ser proibido de entrar no Barradão. Não é a primeira vez que sacaneia o Vitória, né? Fora as vezes que eu nem me lembro aqui para citar para você, mas tiveram outras vezes também. Teve outras situações, é que eu não estou aqui lembrando, mas teve outras questões envolvendo esse empresário André Cury. Então, mais uma vez, o Vitória aí enganado por esse empresário. Tá bom, gente? Vamos aguardar. Quem sabe tem uma reviravolta, mas acho difícil de acontecer. Vamos falar agora aqui de Marinho, porque de sábado para hoje, para agora, muito alvoroço nas redes sociais com relação a Marinho. O próprio jogador fez uma postagem no Instagram dizendo Deus me livre não ser, 3 pontinhos, interrogação. Então hoje eu vejo uma situação que o Marinho tá implorando para jogar no Vitória.
Conversando ontem até com alguns amigos, o que a gente conversa? A gente fala assim, pô, pro cara postar isso, deve ter alguma coisa no ar, né, gente? Ou não? E aí você tem que se mexer, você tem que tentar buscar apurar a situação. Tem agora a negativa do David, torcedor pressionando. Enfim, o que foi que eu apurei ontem? Mais uma vez, né? E eu sei que as pessoas não gostam, né? Às vezes de uma resposta negativa. Mas eu trabalho com a verdade. Essa fonte que eu apurei ontem, essa fonte nunca falou algo para mim que não fosse verdade. E mais uma vez eu fui lá e perguntei. Semana passada, eu falei assim, semana passada eu perguntei sobre o Marinho. Você me disse que era fake, que não tinha absolutamente nada. Mudou alguma coisa? Andou alguma coisa? De ontem para hoje teve alguma conversa? Evoluiu? Tem alguma situação envolvendo o Marinho? A fonte me disse, não tem nada. Agora, como eu estou falando, a negativa do David, pressão da torcida, torcedor que é Marinho. Fábio Motta está sendo marcado em todas as postagens do Instagram. Eu não descartaria essa semana a coisa ter uma reviravolta e começar o que não tinha nada, começar a ter alguma coisa. O jogador falta implorar, falta, pelo amor de Deus, me contrate. A situação que eu vejo é essa. Marinho não acertou com clube nenhum. Marinho está em Salvador. Marinho gosta de Salvador. Tem residência em Salvador. Estava no carnaval com o Kaiser, no condomínio Alphaville, aqui em Salvador. Tem identificação com a torcida. Se diz torcedor. Dizia que queria encerrar a carreira no Vitória. Cara, ele está esperando a vitória. Não é possível. Já teve algumas sondagens do Remo, por exemplo, mas parece que não vingou. Já teve sondagens também do Atlético Paranaense, parece também que não andou. Marinho quer jogar no Vitória. Basta o Vitória querer. Como falei para você, ontem apurei e a fonte segura me disse, Marcos, não tem nada. Mas ontem é ontem, hoje é hoje. A partir dessa semana, talvez a coisa possa ter uma reviravolta, possa andar, possa mudar. Ó, gente, eu queria dizer para você que eu gosto de trazer minhas coisas dessa forma que eu falo, explicando para você aquilo que eu apuro, aquilo que eu consigo trazer de informação para você entender. Eu gosto de jogar muito limpo, velho. Não preciso esconder nada de você. Eu não vou falar a fonte, obviamente, que eu busco informações. Mas eu gosto de colocar a sequência dos fatos dessa forma, porque eu acho que fica bem genuíno, fica bem transparente e fica bem sincero aqui, olho no olho com você. Além de transmitir a informação, eu também transmito para você um sentimento. Eu acho que isso é bacana. Talvez você não tenha tanta paciência, né? Alguns não têm tanta paciência, prefere uma notícia mais pronta, mais ali, rapidinha, mas eu procuro trazer realmente dessa forma para você entender os processos, tá bom? Então era esse o nosso programa Café com Leão de hoje. Espero que tenha gostado, espero que vocês tenham curtido. Peço mais uma vez para deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui também a sua opinião sobre tudo que conversamos e falamos no dia de hoje. Valeu, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Quarta-feira nos vemos no Barradão. Um abraço.